palavra, se preparou, Senhor. Que teu Espírito Santo agora vem encher, Pai, venha tomar a boca da pregadora, Pai. Vem falar com a tua igreja, Senhor. Usa a tua filha com poder e autoridade. Aleluia! Derrama, Senhor, enche ela do teu Espírito e prepara os nossos corações para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Amém. Glória a Deus, aleluia! Amém. Pessoal da amada igreja do Pai do Senhor. Amém, Jesus! Vamos ver o tema. Depois eu quero que os irmãos também abram a palavra em Ezequiel 8. Aleluia! Glória a Deus. O tema está em Coríntios 12, né? 1 Coríntios 12, dos 7 e 8, que diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir o Espírito, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Amém. Agora vamos lá em Ezequiel 8. Glória a Deus, aleluia. Se você prestar atenção, você vê que o Espírito de Deus, ele percorre por toda a Bíblia, né? Podeis assentar, igreja, amém? Aleluia, glórias, eu te ensino. Glórias a ti, Deus poderoso. Diz assim a palavra de Deus: sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, do 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciões de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança com uma aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, com o aspecto de um resplendor como cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem de ciúmes, que provoca os ciúmes de Deus. E eis que a glória de Deus, do Deus de Israel, estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Amém? Só até aí. Oh, Deus! Os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta, que a gente ainda vai ver alguns versículos, né? A palavra de Deus diz que Ezequiel, ele estava ainda no cativeiro, lá na Babilônia, quando ele estava lá junto com os anciãos, eram líderes, né? Aqueles que, naquela época, com uma certa idade, quando a pessoa já estava mais de idade, ele se tornava líder. E ele estava ali junto com eles. Eles ainda continuavam no exílio. Mas o exílio durou 70 anos. Mas o que eles fizeram? Como eles ficaram muito tempo lá, principalmente Ezequiel, Daniel, foram aqueles que foram primeiros, né? Como eles já estavam lá, foi liberado para eles construir casas. Então eles moravam lá, né, na própria casa deles. E o tempo vai passando, né? Mas eles começaram o quê? Como eles estavam ali reunidos todas as noites, o que fizeram? Liberaram para que eles pudessem adorar ao Senhor, adorar o Deus ao qual eles serviam, esse Deus que nós servimos hoje. Então foi liberado. Mas
o que acontece? Eles tinham essa liberdade, mas não fizeram. Então eles estavam profanando o templo do Senhor, né? Então, Deus, Ele faz coisas na nossa vida, né? Para que a gente continue, para que a gente persista, né? Dentro da palavra de Deus. Aí o que Deus faz? Aí Ezequiel estava ali, reunido ali com todos eles. Aí de repente veio uma mão forte, né? E puxava pelos cabelos dele com toda a força. Era uma mão de fogo. Quer dizer, o Espírito de Deus estava levando ele para um lugar para que ele pudesse ver. Então Deus, Ele está dando visões para você nessa noite, porque nós estamos participando de uma campanha. E essa campanha é que o Espírito Santo venha sobre a sua vida, mudar, para te mostrar aquilo que Ele tem reservado, para que você venha adquirir conhecimentos através da palavra de Deus. E essa mão que veio sobre a vida de Ezequiel ali, puxava com violência, né? Deus, Ele tinha pressa porque a situação estava ficando muito difícil. E o que ele fez? Levou ele em espírito até Jerusalém, na porta, ali na frente, e começou a mostrar. Quando ele chegou lá, ele já viu a imagem que estava lá na frente, a imagem que provocava ciúmes a Deus. Deus, Ele tem ciúmes de nós. Deus, Ele não quer que ninguém se perca, porque nós somos filhos dele. Ele nos constituiu para a glória dele. E quando Ezequiel olhou, né, ele viu aquela situação e com certeza ele se entristeceu. Mas Deus foi levando ele, o Espírito conduzia ele e levou até dentro do templo. E lá tinha um buraco. Se vocês depois olharem do texto, vocês vão ver tudo que estou dizendo aqui. É o que a palavra está dizendo. E tinha um buraco lá, né? E lá, dentro daquele buraco ali nas paredes, as paredes estavam pintadas, escritas. Eram pessoas que deixaram de adorar o Senhor. Eles estavam vivendo ali, as pessoas que deveriam levar, ensinar, eram os líderes espirituais da igreja. Eles estavam levando, tomando outra direção. Então o que estava entrando dentro da igreja, entrando em idolatria. O povo não queria mais saber de Deus. O povo estava cultuando deuses estranhos. Eles estavam cultuando uma deusa da fertilidade. Eles queriam o quê? Prosperidade. Hoje, nas nossas igrejas, nos dias de hoje, o carro-chefe é prosperidade, é campanha para prosperidade. Não é necessário, nós somos prósperos, porque quando você tem Deus, você já tem tudo. Ele te prospera, Ele te leva aonde você nunca iria imaginar que você passaria um dia, que você vai falar assim: foi Deus que fez isso na minha vida, é Deus que faz isso na nossa vida, né? Então, no versículo 11, quem está acompanhando, diz assim: e 70 homens dos anciãos da casa de Israel, como Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subiu uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, e eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Então o que os líderes estavam ensinando ali? O povo, que o Senhor nos abandonou, o Senhor nos deixou. Mas era pura mentira, porque o Senhor estava ali vendo tudo. O Senhor vê tudo que a gente faz, tudo. Pode ser, Ele conhece o teu oculto, lá no profundo. O que você fizer, Ele está vendo. E Deus estava vendo aquilo, porque trocaram Deus por todas as coisas. Trocaram Deus por deuses estranhos. Começaram a adorar o que não deveria ser adorado, né? Eles conduziram o povo para o erro, né? Deixaram de cultuar a Deus.
Então, hoje nós vemos igrejas e mais igrejas. Estamos vivendo uma situação difícil no nosso país. Hoje nós estamos à beira de dizer quem é que vai, né? Quem é que vai lá para o governo? Quem vai para o governo? Então, a igreja precisa, como a irmã estava orando, precisa ter sabedoria para saber naquele que vai votar. Para quê? Não está escrito na cara de ninguém, você é bonzinho, você é aquilo, mas sabedoria de Deus, porque o Espírito Santo vai revelar a cada um naquilo que você deva fazer, porque existe muito engano. E se a nossa nação cair num governo errado, a gente vai, a primeira coisa que vai destruir é a família, porque casamentos ilícitos vão aparecer, né? Vidas teu pai é quem? Tua mãe é quem? Ah, meu pai é um homem e uma mulher, dois homens. E aí? Como? A família é atingida primeiramente. Então nós devemos orar. Hoje a igreja está dispersa, porque numa situação dessa que o país está atravessando, a igreja deveria estar unidas para orar. E é o contrário, a igreja está assim, eu não vou naquela igreja. A divisão, né? E Deus, Ele não divide a glória dele. Deus não divide. Deus não divide a glória dele para outros deuses. Então, o que entrar na igreja que não é de Deus, não vai prevalecer. Porque a igreja ora. Eu sei que essa igreja ora. Eu sei, e eu louvo a Deus pela igreja. Parece que são poucos irmãos, mas são aqueles que buscam a Deus em oração. Às vezes a gente pensa, né? Nós estamos aqui na consagração de manhã e era bom que cada um viesse, mas nem todos dá para vir. A gente entende que a maioria trabalha, e de sábado também, né? O tempo que eu tenho é de sábado assim para vir, mas seria bom. Mas muitas igrejas estão aí jejuando, consagrando a vida para o nosso governo e para os outros países também que estão vivendo tempos difíceis, né? Então é necessário que busquemos, né, a palavra de Deus. E a palavra diz também que as paredes eram pintadas, né? Então o povo já não estava se importando com mais nada. Então essas paredes pintadas significa que o coração dele estava ali, né? O coração dele estava ali, nada de Deus. Então eles não estavam se importando. Era aquilo. Então vamos se ajuntar aqui, fazer do nosso jeito, da nossa maneira. E não perguntaram para Deus como que Deus queria. E Deus tem ciúmes, né? Então a imagem foi colocada ali. E isso é abominável a Deus. Porque Deus, Ele não se mistura. Ele não se mistura, Ele é puro. Ele é o Deus Todo-Poderoso, né? No 16... E nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. É o templo que não pode ser profanado. É o templo, né, que o Espírito Santo veio fazer morada em nós através de Jesus Cristo. E esse templo não pode ser profanado. No capítulo 16 diz assim: e levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então eles se revoltaram, eles deram as costas para Deus. Ninguém pode dar as costas para Deus, porque na hora da sua necessidade, quando você precisa de Deus, você corre atrás de Deus, e Ele vem e Ele faz as coisas para você. Ele supre a tua necessidade naquela hora. E Deus se entristece quando alguém dá as costas para Ele, né? Porque Deus criou a gente para adorá-lo, para servir, né? Verdade, e eles estavam, os 25, né? Com o rosto para o oriente, adorava o sol. Ele adorava a criação, né, de Deus, mas não adorava o Criador. Isso é terrível,
para nós, para os nossos dias. E hoje a gente tem visto isso em muitos lugares. É trocado Deus por qualquer coisa, por qualquer algo que se achega na igreja, né? Então, isso é abominável ao nosso Deus. E o 17 diz assim: então me disse, viste, filho do homem, a coisa mais liviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui. Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e eles a chegar o ramo ao seu nariz, né? Então, quando Deus olha, Ele vê o nosso íntimo profundo, né? Mas a gente não consegue se esconder de Deus. A gente não consegue se esconder de Deus. Se o meu amor por Deus, ele me traz bênçãos. O meu amor por Deus, ele me traz bênçãos. Deus, mas é amor verdadeiro. Não é aquele amor fingido. Ora eu amo, ora eu não amo. Ora eu quero, ora eu não quero. Aleluia! Ora eu estou na presença, ora eu não estou. Jesus. Eu só faço aquilo que me convém fazer, que eu acho que devo fazer. Então Deus não recebe. Aleluia! E a gente fala, mas Deus olha para mim. Deus não quer que você seja assim. Porque se você se você deixar de Deus, sair da presença de Deus, você vai fortalecer o inimigo para te destruir mais tarde. Ele não vai perder tempo, porque lá em João 10:10, a palavra de Deus que diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Então ele não está de brincadeira, ele vem para destruir a nossa alma, fazer com que nós percamos a nossa salvação, fazer com que nós venhamos pecar, né? De repente você está na igreja, você está lá com o irmão, beijo, irmão, faz, irmão, prega, irmão. Daqui a pouco, cadê o irmão? Já foi. Já foi. Mas ele saiu da presença de Deus, você não entende nem o porquê. Por causa das brechas que nós deixamos às vezes, o inimigo entra e você não tem condições de voltar mais para a presença de Deus. E Deus, ele está nos convocando a se achegar mais, a ter intimidades com Ele, a fazer a vontade dEle, o querer dEle, e não se afastar da presença dEle, né? Porque Ele não divide a glória dEle, né? A outros deuses não dará jamais. Na casa de Deus não pode haver fogo estranho. No altar de Deus não pode haver fogo estranho. Aleluia! Porque a gente vê muitas coisas. A gente está vendo muitos escândalos acontecer aí, de pessoas que vêm para a casa de Deus, né? E vem aqui e pega, né? E sobe no púlpito, né? Não pode haver. Isso é abominável a Deus. E vai prestar contas com Deus mais tarde. Vai prestar contas com Deus, né? Ainda bem que o pastor é vigilante, né? Porque a gente vê uma pessoa nunca nem viu. Você vai pregar. Falta de discernimento de Deus. Então a gente tem que estar atento. Porque qualquer palavra lançada aqui de maldição vem para a vida de vocês. Vocês recebem a palavra, ainda principalmente falar amém, glória a Deus. Pior ainda. Então, Deus nessa noite Ele quer mudar a situação. Ele quer fazer com que você entenda que Ele é Deus Todo-Poderoso. Somente a Ele que você adore. E a Jesus Cristo, né? Que te salvou, que te trouxe para a luz. Que um dia a gente estava perdido. Todo mundo aqui um dia, né? E encontrou com Deus, com Jesus Cristo, né? E que veio trazer salvação para as nossas vidas. E a gente precisa adorar, né, o nosso Criador. Eles viraram as costas para Deus. Eles desprezaram Deus. Eles desprezaram a palavra de Deus. E hoje a gente vê isso. Muitos ouvem a palavra. Não é para mim. É para quem a palavra? A palavra é para mim, é para você, é para cada um que está aqui nessa noite. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela transforma, ela tira as pessoas do lodo,
tira das trevas, traz para a luz, né? E tem aquelas pessoas que elas têm uma consciência boa, elas são gratas, elas vão ser gratas a Deus pelo resto da vida, pelo que o Senhor fez na vida delas, né? No verso 18 diz assim: pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Então Jesus, Deus, ele vai entrar com juízo. E isso é sério, porque a gente tem o tempo todo, ouve a palavra de Deus, despreza. A gente vem para a presença de Deus, Deus faz grandes coisas na vida da gente, e a gente vira as costas para Deus. Somos ingratos às vezes, muitas vezes, né? Então Deus, ele vai entrar, né? Ele vai entrar com providência, né? O pecado, às vezes a pessoa vai muito, hoje eu vou para a igreja, mas amanhã eu vou pecar. Mas é só um pecadinho. Não tem. Pecado, tudo do mesmo jeito, é pecado do mesmo jeito, é grande, pequeno, mentira. Você vê cristão mentindo. Isso é coisa horrível para Deus. Eles mentem de uma tal maneira que eles acham que não tem problema não. E mente assim descaradamente. Descaradamente. Isso é abominável a Deus. Você vai prestar conta de tudo. Mentirinha pouquinha. Porque tem situações que deixam a gente assim, numa situação assim difícil. Você até pensa, né? Vou só emendar uma coisinha ali. Mas tudo vem à tona. Porque o diabo, ele ajuda você a fazer. Mas ele não te ajuda a esconder. Uma hora ele traz tudo à tona e aí você vai ter que se virar. E aí? Com que cara você vai ficar? E você vendo que Deus vê todas as coisas. Ele sabe que você está mentindo, né? Então, é melhor não mentir e fazer a vontade de Deus. Quando as pessoas falam de Sansão, eles jogam muita culpa em Dalila, né? A tragédia de Sansão foi Dalila, mas nem sempre, né? Ela teve uma parte de culpa. Isso aí, né, a gente sabe que teve. Mas, se ele não podia fazer determinadas coisas, tomar bebida, ele andava lá aonde que tem como é que fala? A plantação lá das uvas, né? Então ele andava lá. O que estava fazendo lá? Não era para ele estar ali naquele lugar, né?